Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio do nosso podcast. Então apertem os cintos, mantenham os pés firmes no chão e a coluna ereta, que o Experiência Humana vai aterrissar. Então, a nossa convidada de hoje, Sol em Câncer, Ascendente em Câncer e Lua em Libra, demonstrando muito equilíbrio, né? Está trazendo equilíbrio aqui. Bem-vinda, Carmen. Obrigada. Carmen, fala um pouquinho de ti, sem nós te apresentarmos, né? Mas tu falando da essência da Carmen, quem é a Carmen? Até porque o pessoal de casa já viu que tem um livro por aqui, né? Então, sim, já devem ter visto o livro da Carmen na lista dos mais vendidos da Veja. Então, é escritora também. Vamos lá, seja muito bem-vinda à Experiência Humana. Eu quero agradecer, primeiramente, a Fê, que é minha prof de constelação, que me convidou para estar aqui. Quero agradecer você, Kelly, você, Julie. Já estou muito feliz de estar nessa mesa com mulheres tão fortes. A gente já está se divertindo. Vindo para cá já foi uma diversão. Nós dissemos que o podcast já começou no carro. Então aqui só vai ser a continuidade dessa conversa. E que eu possa hoje contribuir para a caminhada de vocês, para a caminhada de quem vai assistir. Que eu possa deixar aqui aquilo que é o meu propósito, que é ajudar pessoas. Quem é a Carmen? Uma pessoa que tem como propósito ajudar mulheres. Esse é o meu foco. Ajudar mulheres a serem prósperas, seguras e felizes. Ajudar o ser humano a caminhar. E junto nessa caminhada, eu caminhar junto e evoluir. Todos juntos. Quem é a Carmen? A Carmen é filha da dona Iracema e do seu Demossi, que eu aprendi com a minha profa. É uma buscadora, alguém que não para. Eu sempre quero mais da vida. Eu acho que a vida pode ser mais. A Carmen é mentora. Hoje eu tenho uma comunidade chamada Mulheres Estrelas. É um movimento que ensina as mulheres a resgatarem a sua luz, a se empoderarem, a encontrarem a sua força. Nessa caminhada, nessa construção, são mais de 15 mil alunas caminhando comigo, espalhadas aí por mais de 30 países desse mundão. E o meu propósito é levar essas mulheres cada vez mais ao encontro delas, dessa essência. Mulheres que consigam olhar para dentro de si e encontrar essa força. Quem é a Carmen? É aquela que levanta a bandeira de faça sua sorte. É aquela que ensina a mulher a buscar a sua verdade, a sua independência, a sua prosperidade. Esse é o meu movimento. Então, quem é a Carmen? Uma mentora, uma guia, uma amiga, mãe do Ravi, esposa do Ju e uma buscadora, assim como vocês. Essa sou eu. Um pouquinho. É um pouquinho, né? Um Porque pouquinho tudo que a gente tantão, disser, né? É tão pouquinho mediante toda a experiência, mas já é um bastantão. O pessoal que estiver aí assistindo, quiser seguir no Instagram, Carmen Mendes. A gente trouxe o livro, onde aqui nesse livro, Carmen, é uma biografia. A gente pode dizer que o teu livro é uma biografia, né? É um curso em livro. Tá. Porque ele traz uma biografia e depois ele traz ensinamentos com exercícios e também QR Code. Ao final do livro sempre tem um exercício que leva você para uma meditação guiada. Então é um curso em livro. Ele é um apanhado bem completo dessa minha caminhada como mentora, terapeuta, professora. Isso tá no mapa, aquele? Tem uma liderança do feminino aí nesse mapa? Tem uma super liderança, né? Quando a gente tava falando na casa 10, Touro, Vênus na casa 10, e quando tu fala do feminino, né? É justamente isso. E aí, gente, tem Marte aí conjuntinho com o Sol, então vocês percebem na fala dela a força, né? É a dinâmica, o fogo, estar ali. Sim, então super essas energias. E claro, sempre lidando com o emocional. Tem o ajudar, né? A terapeuta, né? Estar ali junto. Vamos pegar junto, né? Carmen, imagino que seja isso, né? Vamos pegar junto, pelo que eu entendi da tua fala. Então, sim, muito, dá pra ver. Carmen, dá pra dizer, hoje tu te considera uma mulher de sucesso? Sucesso. Sucesso pra mim é no domingo levantar e ver o meu marido brincando com o meu filho, ver o meu gato, a minha cachorra ali, um brigando com o outro, eu ficar de pijama até o meio-dia e poder curtir eles. Então, sim,
Com a tranquilidade, né? Poder olhar e sentir assim, esse é o meu sucesso, a minha maior riqueza é o meu marido e o meu filho. É a família. Sim. É Sim. por eles. O resto todo é uma caminhada e eu sou muito grata a tudo que eu construí, mas a gente tem um propósito. O meu propósito, o meu sucesso é a minha família. E tudo vem pra contribuir, pra chegar... Pra agregar. Na maior riqueza, que é a família. É porque Perfeito. quando a gente pensa sobre sucesso, e é legal tu falar sobre isso, porque são várias coisas, né? É A um gente pensa, somatório, né? o sucesso é uma quantidade X no banco, né? Mas é relativo isso. Não que uma E pra quantidade cada X no pessoa, banco né? não seja extremamente importante, Sim. porque precisamos do dinheiro enquanto matéria, né? Sim. Tudo vai girar para comprar o livro, eu vou precisar ter dinheiro para comprar o livro, enfim. Mas a saúde, o bem-estar, né? A gente poder acordar no domingo com pessoas que a gente ama, né? Seja quem tem filhos, quem já tem marido, quem não tem, enfim. Esse é o sucesso do estar, né? Ele é interno. Porque, ao mesmo tempo, sim, a gente entende a maior riqueza, família. Mas, para eu poder estar completamente com a família, eu também tenho que estar organizada no meu trabalho, na minha saúde, porque eu não consigo se não estar completa. Então, por isso que, sim, a fala diz o sucesso em família, né? A maior riqueza, mas porque a outra parte também, eu Tá acredito que equilibrada, está né? organizada. Então, eu estou por inteiro aí, né? Então, mesmo que ela fale apenas da família, mas dá para perceber que as O outras contexto que gira em partes... torno de, né? O que acontece? Quando... É que o trabalho, pra mim, se for olhar sucesso no âmbito de trabalho faz parte de mim. Então, ele não tá separado de mim. Entende? Não, eu não sinto assim, eu tenho sucesso no trabalho e sucesso na família. O trabalho e Carmen é a mesma coisa, sabe? É uma coisa que eu tô... eu não fico sem trabalhar. É então, intrínseco. Então eu vou acordar apenas... de manhã, vou ver a família, vou responder um e-mail, tá sempre ali o trabalho inserido. Mas todo o trabalho, o movimento que eu faço é um propósito de poder olhar e ter esses momentos com a minha família. Então, assim, muitas pessoas... Essa foi uma pergunta que chegou muito pra mim quando eu alcancei o best-seller na Veja, que foi o ápice do meu trabalho. Até então, porque agora já alcancei uma outra meta extremamente ousada em algo que eu tô empreendendo de novo. Um novo empreendedorismo que eu tô me aventurando. Pode falar aqui. Isso. Eu consegui bater uma meta dentro da maior empresa de óleos essenciais, que é a doTERRA. Essa é uma empresa, uma multinacional, uma potência, que faz você ter crescimentos gradativos na empresa. E eu consegui bater um ranking, que é um ranking de diamante, que normalmente as pessoas levam 4 anos. Eu bati em 3 meses e meio. Nossa. Sim, é um ranking que te permite ganhar 50 mil reais por mês. Então, foi algo extraordinário. Eu tive um reconhecimento, subi no palco, foi algo maravilhoso. E eu consigo olhar para esse ano, assim, muitas pessoas me perguntam isso. Ai, quanto sucesso! Nossa, como a tua vida mudou, olhando pra minha história, da onde eu vim. E eu olho pro livro, olho pro palco, olho pro diamante e penso assim, que legal. Mas eu trabalhei muito pra isso. Eu não sinto assim, nossa, meu Deus, Não é o sorte grande esse feito negócio. que você fez. Não, eu trabalhei muito pra isso. Então, ok. Eu Tu sou muito sabe- grata, tu mas sabe o ok, quanto isso aqui te foi custou resultado em do meu tempo, trabalho, entendeu? esforço. Entendeu? Não foi uma coisa que chegou e caiu. Não, eu paguei o preço muito alto. Pro meu livro sair best-seller na Veja, pra vocês terem noção, um livro sai best-seller na Veja, em uma semana ele precisa ter um recorde de vendas. Eu consegui vender em uma semana 3 mil cópias. Nacional. Isso é o ápice. Eu saí em 4º lugar na Veja, porque eu vendi muito livro. O que eu fiz pra vender muito livro? Eu trabalhei 2 anos na construção desse livro, pra escrever, pra engajar as minhas alunas, pra movimentar. Então, assim, quando o livro saiu na Veja, eu fiquei muito feliz, porque na Publish News ele saiu em 1º lugar na lista dos gerais. Então eu pensei, na Publish News eu já sabia que ia sair. O trabalho que eu fiz, tá, Publish News tá certo. A Veja, eu não sei, porque tem grandes escritores que eu concorri, por exemplo, com escritores como o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki. Vamos ver quem mais que estava comigo. Napoleão Hill. Grandes nomes. Então, eles vendem muito por semana. Então, eu não sabia se ia sair. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Até Mas- porque livros que estão há quanto tempo no mercado? Nossa, muito tempo. Exato. Então, se vende muito. Então, quando saiu na Veja, aí sim eu comemorei. Eu pensei, que legal, foi reconhecimento do meu trabalho. Mas em nenhum momento eu pensei, uau, sabe? Foi trabalho. Então,
a palavra sucesso, se eu atrelo ela a feitos de conquistas materiais ou do meu trabalho, é como se eu olhasse pra isso e pensasse, uau! Quando, na verdade, então, eu atrelo o sucesso sempre à família. Porque é aquela base de construção diária. Quem é casado sabe. Por casamento é diário. Carmen, porque Filho o que acontece? diário, Se a gente tá com um horário, filho que mensal. não tá legal, o marido não, o casamento tá meio no perrengue, como que tu vai ter condições de construir algo? Exato. Se a base tá... Exato. Então, sim, concordo plenamente. Ó, check, assina embaixo. Porque lá em casa não é diferente, o processo com as crianças também é esse. Eu acho que o pessoal de casa que tem filhos ou que tá nesse processo também percebe o quanto a gente não consegue produzir o externo quando o interno em casa não tá massa. Filhinho doente, ou hospital, ou o casamento não tá legal. Não tem como produzir. A gente não tem cabeça pra isso, né? Exato. Aconteceu um episódio essa semana que foi bem interessante. Eu tô trabalhando, assim, nos últimos meses, 15, 16 horas por dia. Então, como eu tô trabalhando em casa, eu acabo curtindo o Ravi. Eu trabalho no escritório de casa, vou na sala, vejo ele fica com a babá, eu vou na sala, dou um cafezinho, dou um banho, tô ali com ele. O meu marido, como vai pra empresa, eu acabo vendo menos, então eu vejo ele no horário do almoço e depois à noite. E aí ele chegou pra mim ontem, foi ontem. Ele falou assim, coloca na tua agenda pra gente ficar um pouquinho junto. E eu falei, amor, eu quero muito bater uma meta ousada esse mês. Daí eu falei, tu sabe que eu tô correndo atrás da meta e tal. Daí ele olhou pra mim assim e ficou me olhando. Eu falei, mas tu sabe que eu te amo, né? Tá tudo bem? Ele falou, ai, que bom, então tá tudo bem. Sabe, esse companheirismo, ele tá vendo... Uma parceria, né? Isso. Ele tá vendo que eu tô trabalhando demais, que eu não tô tão disponível pra ele. E tá tudo bem. Porque ele tá ali sonhando comigo. E é um equilíbrio, né? Porque imagina se ele olha pra mim e disse, não, peraí, você tá trabalhando demais. Não tá dando certo, tem que mudar. Como é que eu ia produzir? Aí Não já tem- vai água abaixo, não produz. Eu ia ficar pensando, ai, o que tá acontecendo? Será que meu casamento tá mal? Já ia entrar em paranoia. Não, então, essa base, como tu falou, é a construção pra todo o resto. Pra todo o resto. É o que dá estrutura, né? É. E o que dá estrutura pra esse podcast são nossos apoiadores. Tô aqui voando, gente. Tava pensando na família também. Na família, onde estão, como estão, tudo certo na família. Então, vamos lá. Casa dos Condomínios, soluções em limpezas domésticas, automotivas, industrial. Elevem presentes no centro de Veranópolis. O pessoal, então, com Agora cheio de Os- enfeites de Natal. os Nossa, aquela loja tá- enfeites, né? A nossa criança dentro da loja hoje pula. Sim, a gente não sabe o que escolher, né? Ah, e eu quero fazer um parênteses. Eles estão recebendo agora uns enfeites de madeira. E é de pirar. Então, quem tiver a oportunidade de passar na loja e ver os enfeites em madeira, vai lá e confere, porque hoje Show. eu vi eles abrindo as caixas. Ai, show de bola. Sândia Gabriela, micropigmentação, especialista master em mais de 5.000 procedimentos realizados. Posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma um cafezinho e aproveita a promoção da sexta-feira aqui em Nova Prata. Gabi do Colchão, se você quer qualidade na sua vida, né, conforto no seu sono, chama o Gabi do Colchão, representante autorizado Eco 7. Margusca, especializado na produção de necessaire, mochilas, sacolas, na linha escolar, esportiva e de viagens. Tô querendo essa daí. Quero fazer necessário personalizado. Essa eu vou querer o contato. Já vamos passar o contato. Sana Sintético, seu futebol muito mais profissional, marque seu horário. Transportadora Vexpress, a entrega que você precisa no tempo que você espera. Essência da pele, o seu rosto merece cuidados especiais, entre em contato lá com a FAB. E loja de ração e produtos pet, que era dia há 38 anos oferecendo o melhor para os nossos pets. Muito obrigada. Sem vocês, esse podcast não estaria no ar. Carmen, tu disse antes chegar, né, no diamante do Terra, né? O pessoal aí que conhece óleo essencial, se não conhece, procura. Sou suspeita, né? Tô Tem lá com no os Prana, meus. gente. Tô sempre aqui com os meus também. Sou uma usuária, gosto muito. Um best-seller. E aí tu disse, da onde eu vim? Da onde é esse da onde eu vim? Né? Pro pessoal de casa que ainda não teve a oportunidade de ler o livro. Ai. É entender esse da onde eu vim, né? É sempre forte olhar pra minha história e poder resgatá-la dentro de mim. Todas as vezes em que
eu olho pra trás, uma parte minha se cura. Quando eu escrevi o livro, foi desafiador revisitar muitas partes. Então, o livro, pra mim, foi a maior autoterapia que eu poderia ter tido. A maior terapia. Tanto que eu escrevi o livro e pensei, não quero divulgar. Me coloquei muito na vitrine. Falei demais de mim, contei toda a minha história. Não sei se eu quero passar por isso. Eu passei por uma dor, assim, uma transformação. O livro já estava feito, editora completa, e eu tinha que dar o check pra ele sair. E eu fiquei num processo emocional muito... conturbado, assim. Eu tava num processo, assim, de olhar pra dentro de mim e saber se eu queria abrir isso. Então, contar a minha história, falar da onde eu vim, sempre mexe muito comigo. Eu vim de uma cidadezinha da fronteira com o Rio Grande do Sul, que se chama Santa Vitória do Palmar. Vocês já ouviram falar do Iapoque, ou Chuí? Uhum. Santa Vitória fica a 5 quilômetros do Chuí. Santa Vitória é uma cidade de 30 mil habitantes que vive da agricultura. A cidade mais próxima é o Chuí, depois do Chuí vem o Uruguai, ou a 300 quilômetros, 250 quilômetros, Rio Grande. Então, uma cidade isolada, de 30 mil habitantes, contando com a zona rural. Então, população ali, 15 mil habitantes. Eu venho dessa cidade, morei nessa cidade até os meus 19 anos. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu descobri que o meu pai não era meu pai. Filha da dona Iracema, do seu Demossi, a minha mãe com 4 filhos. Chegou uma notícia pra mim por uma colega de escola. Pensa, 15 anos de idade, chega uma coleguinha e diz, olha, eu fiquei sabendo que o seu pai não é seu pai. Uau. E isso me abalou profundamente. Eu fui conversar com a minha mãe, o que eu recebi foi um tapa na cara. Entendo ela hoje de um lugar de adulta, de mulher, mas na época como adolescente revoltada, não. E aquilo me gerou uma dor muito grande, uma revolta. E eu fiquei pensando, o que eu faço pra sair de casa? O que eu preciso fazer pra sair de casa? Como se fosse fugir daquela vida. Exatamente. Venho de uma família extremamente humilde, onde o meu sonho quando criança era ter reboco na parede. Pequenininha eu olhava, chegava na casa das pessoas e pensava, quando que eu vou ter uma casa com reboco na parede? Esse era o meu sonho. Olhar o piso, ter um chão de casa com piso. O chão de casa da minha mãe era chão batido. Eu tenho memórias dela limpando o chão com muito amor. Minha mãe sempre cuidou da gente com muito carinho, mas a gente passou muita necessidade financeira. Tenho lembranças da gente sentando na mesa para comer e arroz, banana, tomate, ovo. E a minha mãe dizia assim, que divertido não ter carne em casa. Então, eu venho dessa realidade, eu venho dessa história. Com 15 anos, quando eu descobri isso, foi uma ruptura muito forte pra mim, porque eu sempre fui muito conectada com a minha mãe, eu sempre fui muito parecida com ela. Saber isso me gerou assim, por que ela mentiu pra mim? E eu precisava ir em busca dessa verdade. E eu não sabia se de fato seria uma verdade. Sim, porque acabou sem resposta ali, né? Exato. Com 15 anos, então, eu precisei aprender a ser ardilosa. Eu fui em busca da melhor amiga da minha mãe, que era minha tia, que elas são muito unidas, e menti pra minha tia que que a minha mãe havia me contado que não era filha do meu pai. E a minha tia falou que era verdade. Que eu não era filha do meu pai, que eu era filha do seu Vanderlei. Seu Vanderlei era a pessoa que eu conhecia como o senhor mais velho, um avô. Meus pais trabalharam a vida inteira numa fazenda, onde o Vanderlei era o chefe dos dois. Minha mãe trabalhava como doméstica e meu pai trabalhava como capataz. E eu conheci essa figura mais velha como um avô. Eu convivi nessa fazenda até mais ou menos uns 8 anos, 9 anos de idade, eu não lembro bem. Mas eu convivi com ele. Quando eu descobri, então, que a pessoa que eu conhecia como avô era, de fato, o meu pai, foi mais choque ainda. Porque eu pensei, que confusão é essa? Que mentira é essa? E eu fui conversar com ele. Tomei coragem e fui conversar com ele. Esse senhor, o Vanderlei, que é meu pai biológico, que hoje eu consigo trazer essa fala com a ajuda da Fê, eu consegui inserir ele como meu pai biológico, pessoa, né, que me deu a vida, e eu fui conversar com ele para saber o que tinha acontecido. Na época, eu não lembro o que ele respondeu. Eu acho que foi tão choque trauma pra mim que a minha mente resetou aquilo. Paralisou. Isso. E eu lembro de sair da casa dele com muita dor e pensando assim, ele era um dos donos da cidade, fazendeiro riquíssimo.
O clube que eu sonhava em ir numa festinha, ele era um dos sócios. E eu pensei, meu Deus, tudo isso foi arrancado de mim. Tudo que eu gostaria de desfrutar e não pude, foi arrancado de mim. E naquele dia eu decidi, tomei a decisão que o meu pai de Moci seria o meu pai e que eu nunca mais ia olhar pra essa história. Com 15 anos de idade eu falei, não vou mais olhar pra isso não existe. Abri uma gaveta e coloquei isso dentro. E fui pra vida. Comecei a trabalhar como babá. De babá comecei a trabalhar numa lotérica. Da lotérica comecei a trabalhar numa loja durante a semana, final de semana num barzinho. E assim eu comecei a trabalhar, correr atrás dos meus sonhos. Tu já tinha dali um movimento, o teu movimento de ter o teu dinheiro e construir algo diferente. Isso. Com 15 anos tu já percebe isso que hoje tu busca despertar nas mulheres, com 15 anos despertou em ti. Exatamente. Um desejo de eu dou conta da minha vida. Eu por mim. E olha só, pessoal, essa história tá no livro, tá? Eu já ouvi a história, eu já tinha lido, eu conheço de um outro lugar, né? A Carmen também. E sou veículo de algo, com certeza. Mas quando a gente ouve assim, eu já tava aqui, né? Porque já me emociono. Isso tá no livro. E o meu livro, além do teu autógrafo, ele tem umas lágrimas minhas, né? Porque eu digo, uau! Porque daí eu conheço isso agora e digo, realmente, né? Porque a gente também reflete a minha própria adolescência, no que foi difícil pra mim, com o meu próprio pai, com a minha mãe. Então não tem como nós ouvirmos uma história e não conectarmos a projeção da nossa própria, né? Então, obrigada por fazer isso aflorar em nós mulheres, né? Tenho certeza que quem estiver assistindo, depois Tá eu vou receber sentindo aquelas também essa mensagens, emoção. né? Fer, o que foi essa convidada, né? Já sei que vai acontecer. E só começou. Quando tu fala do reboco, eu identifico também a minha criança. Eu devia ter em torno de uns 12 ou 13 anos. Nós morávamos numa casa de uma tia, logo que os nossos pais se separaram, e a casa pro lado de fora não tinha reboco. E quando eu recebia a carona de algum coleguinha ou pai que ia dar carona, eu tinha vergonha que me deixassem na frente da minha casa, porque a minha casa não tinha reboco. Então, Eu mentia que não era minha casa, eu ficava na casa da vizinha. Eu super identifico isso. Quantas lindo. dores, né, que a gente olha. Todos num nós. lugar de criança, né? Sim. E olhar pra isso hoje, nesse momento, eu já contei essa história, gente, diversas vezes. Eu fui convidada pela editora pra escrever o livro. A primeira vez que eu tive coragem de contar essa história, que eu tava numa live despretensiosa, eu já fazia live com 1.000, 2.000 pessoas ao vivo comigo. Em algum momento engatilhou, eu contei. E uma pessoa da editora estava lá e falou, eu quero te convidar pra escrever um livro. Porque existem duas formas de escrever um livro. Uma que você busca a editora e você arca com os custos do livro, e outra que a editora te convida e a editora banca. Eu não tive nenhum custo para escrever o meu livro. Fui convidada 100%. Que é no Luz da Serra, né? Um beijo Que é na pessoal, editora Luz da Serra, exatamente. Que é aqui de Nova Petrópolis. Exato. Então, mas é sempre... Eu preciso ter muita coragem de falar. Estar aqui, nesse lugar, nesse momento, falando isso, de novo vem. Nossa, preciso ter muita coragem. Então, sempre que eu vou visitar essa história, eu sinto que eu preciso ter muita coragem pra colocar tudo isso pra fora. Porque não envolve só a minha vida. Envolve a várias vida da pessoas. minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Do padrasto, do pai de padrasto. criação, né? Exato. Da tia. Exato. E eu preciso... De uma e eu... cidade inteira, Exatamente. né? De uma De uma cidade inteira. Exatamente. E eu honro cada um deles. E eu amo cada um deles. Então, eu sempre quero respeitar sem magoar. Mas assumindo que é a minha história. Porque o desafio de colocar a história no livro foi de colocar a história no livro e ter culhão pra dar conta disso. Sim, porque vai arcar, E né? o que tu fez com essa história, né? Tá eternizado, né? responsável É um livro. por isso. E foi um dia que eu tava tomando banho, e eu gosto muito de tomar banho, eu fico horas, é momento de relaxar. E um mentor meu me disse assim, eu sou muito apegada a Jesus. Então assim, Jesus é meu mentor e eu vim me com essa conecto camiseta muito. pra te homenagear hoje. Que Porque lindo. tu sempre fala de Jesus, né? Mas eu sei que tu também fala de um Jesus, não de uma religião. Sim. Mas de um Jesus de todas as Um Jesus de religiões, amor. né? Um Jesus- E essa camiseta também me remete a isso, né? Sim. As várias, talvez várias encarnações de Jesus, as várias formas de ver. Sim. Então sempre tu também põe salmos lá, e louvores, né? No teu Eu Instagram. amo. Sou apaixonada. Ele é meu guia.
E ele falou pra mim, e eu tava nisso, será que publico, não publico? E aí eu tava nessa confusão e ele falou pra mim, pensa no propósito. No propósito. As pessoas vão passar, a mágoa vai passar, mas o propósito vai ficar. O livro vai ficar. Então, o que aconteceu? Pra vocês contar pra vocês como é que eu tive coragem de publicar o livro. Aconteceu um ponto muito chave. Então eu fui pra vida, né? 19 anos eu casei. E aí eu entrei num relacionamento onde eu fui casada há 10 anos com meu primeiro marido. E nessa relação eu vivi completamente um relacionamento abusivo. Eu saí daquela relação com mãe, onde eu saí com vários traumas, dores dentro de mim e fui casar. Pensando assim, encontrei o príncipe encantado. Um homem maravilhoso que havia passado num concurso público na minha cidade, tinha vindo de Santa Catarina, eu nunca tinha saído de Santa Vitória. Imagina, Santa Catarina, meu Deus, ele mora em outro país, né? Meu Deus! Loiro, alto, olho azul, sarado. Meu Deus! Encontrei o príncipe encantado. Nós nos apaixonamos, começamos a namorar e ele pediu a remoção pra Santa Catarina. E falou, vamos junto. 19 anos eu, vamos. Fui achando assim, agora sim vou ser feliz de verdade, agora chegou o meu momento. Com tudo guardado na gavetinha. Óbvio. Gaveta passada chave. Óbvio, nem sabia que um dia eu ia ter que olhar pra essa gaveta. Não, essa parte nem existia a mim, eu não contava isso pra ninguém. Isso era guardado pra mim. Sim. Fui morar com o ex. Quando cheguei na cidade, uma família extremamente tradicional alemã, uma família classe AA que tomava um chá inglês no jardim de casa aos domingos, onde uma sogra, quando eu fui escolher os móveis do apartamento, que eu falava, eu quero aquele. Não, por favor, não aponte. Que eu comecei a ser regrada, comecei a aprender a usar os talheres, a sentar na mesa, a me comportar. E eu sou eternamente grata, porque a pessoa que eu sou hoje, a cultura que eu tenho, a maneira, a educação, veio deles. Mas foi muito rígido para uma menina de 19 anos. E eu comecei a ser moldada de uma forma que eu deveria ser. Onde eu não era mais eu. Onde eu era um modelo perfeito para aquela família. Onde eu tinha um marido que pedalava aos domingos e eu dizia, eu quero ir junto. Ah, não, você pedala muito devagar. Sexta-feira ele ia jogar pôquer. Ai, deixa eu ir junto. Ai, não, você joga mal. Eu fiquei 10 anos nesse casamento. Acreditando que aquela relação era perfeita pra mim. Porque afinal de contas eu ganhei, junto com ele, casada, 3 apartamentos, um carro importado. Com reboco. Nossa, perfeito! Perfeito! Um apartamento de frente pra praia, outro em Floripa, outro em Joinville, carro importado, viagem internacional, bolsas. Meu Deus, era tudo que eu queria. Então, a cada situação que acontecia, eu ia me castrando por dinheiro. Quando ele me traía, ele me trocava de carro. Quando ele me traía, eu fazia uma cirurgia plástica. E eu fui me nutrindo daquilo. Até que um dia, tomando um remédio pra acordar e outro pra dormir, saindo do shopping, eu lembro como se fosse hoje, com as sacolas, com as mãos cheias de sacola, ter gastado 3 mil numa loja, 5 mil em outra. Eu olhei e falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Uma dor insuportável. E aí eu pensei, eu preciso me separar, mas eu não sei como. Quando eu cheguei com a situação, quero me separar, ele falou, o que você tá precisando? Tipo, o que te falta? E foi nesse momento que eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Minha mãe sempre foi extremamente espiritualizada. A minha mãe era aquela que fazia o chá da planta, que jogava tarô, que tinha preto velho, que ia na igreja evangélica. Minha mãe sempre foi espiritualizada. Quando eu descobri a situação da mentira, o que eu fiz? Eu cortei tudo que vinha da minha mãe. Então, tudo isso eu pensava, espiritualizada? Não, isso não serve, porque se a pessoa espiritualizada faz isso... Então, tudo que era envolvido com espiritualidade, eu rechaçava. Não, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Porque o exemplo que eu tinha era ruim. Então, eu não queria isso pra mim. Quando eu tava envolvida nessa situação do casamento, eu fui pra igreja evangélica e eu senti um conforto. E eu mergulhei de cabeça. Eu fiz formação cristã, eu ministrava em retiro, eu era líder de célula, eu me envolvi na igreja de uma forma intensa. Ainda casada, Casada.
pra tentar ver se aquilo preenchia os buracos. Preencheu por uns 3 anos. Pelo menos amenizou. 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 Porque eu me envolvi muito com o propósito de ajudar pessoas. Eu recebia meninas na minha casa de 12 a 30 anos. E eu ensinava a palavra pra elas, eu ensinava cultura. Eu fui... Sim, ali tu começou... Hoje é o movimento de mentora de estrelas, né? Isso. Esse é o nome. Então, na verdade, ali ele já estava começando. Sim. Ele já começava ali através da igreja. Exatamente. Ali ele começou. E quando eu tive que tomar a coragem de me separar, eu era muito evangélica. E uma amiga chegou e me disse assim... E eu já fazia terapia com psicólogo e tomando um remédio pra dormir, outro pra acordar. E uma amiga chegou e me disse assim, olha, tu precisa conhecer a Cirlei Gonzalez. Eu falei, mas quem é a Cirlei Gonzalez? É uma terapeuta holística, consteladora. Você precisa ir nela. Então eu fui pesquisar um pouco. Cirlei Gonzalez era casada com uma mulher. Eu pensei, mas nunca que eu vou ir. Essa pessoa e não. Não é padrão. Não. A situação foi piorando. Até que um certo dia, eu pensei, eu preciso da Cirlei Gonzalez. Eu não aguento mais. Quando eu tava indo pro consultório dela, eu bati o carro. Foi o caos chegar. E quando eu cheguei na frente dela, ela olhou pra mim e disse uma frase. E eu vou ler pra vocês. Dá licença. Ah, pega aí. Finge que é teu e pega. Respira quem tá em casa, né? Aqui o negócio A gente já só tá começou. intenso hoje. Ela olhou pra mim e disse assim: essa falta de perdão vai acabar te matando. Ouvir essa frase da minha terapeuta foi como receber uma tijolada bem no meio da cabeça. Eu estava ali para solucionar um problema real, o término do meu casamento. E ela trazia à tona uma situação que não tinha nada a ver com a minha queixa. Ou pelo menos eu achava que não tinha. Eu precisava olhar para minha criança. Então ela me convidou a abrir a gaveta. Aí numa constelação. Convidei o meu irmão para não ir sozinho, porque eu sabia o que ia acontecer. Vamos lá comigo. Sentei, as pessoas sentadas na roda, ela convidou uma pessoa para fazer o processo da constelação. A Fê pode explicar pra melhor do que eu. representar. Quem tá Isso. assistindo em casa já imagina, né? Como é que é. Quando eu olhei, eu falei, isso aqui é espiritual. Isso aqui é espírito, as pessoas estão se incorporando. Fui embora. Não esperei o final, fui embora. Falei, não, isso não é pra mim, não. 1 mês, 2, mal. Eu pensei, eu vou me dar essa oportunidade, eu vou voltar. Cheguei nela e falei, eu preciso da constelação. Eu já tentei de tudo, eu vou ter que me arriscar, ver o que vai dar. Ela abriu a constelação, pediu pra uma pessoa pra eu me representar, minha mãe, meu pai. Quando começou a cena, quando começou o fenômeno, começou a acontecer, e eu lembro dela colocar a minha criança, a pessoa representada por mim, olhar e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas a criança. Dentro de mim, eu pensei, ai, que alívio, eu não preciso mais carregar isso. Meu Deus, eu passei uma vida inteira pra chegar naquele momento e eu olhar pra aquela história e entender que aquilo não era meu, não eram as minhas escolhas, que eu não era minha mãe, eu não era meu pai, eu era só o resultado das escolhas dele. Foi tão aliviante aquilo pra mim. E aí eu consegui olhar pra minha mãe, eu consegui entender a dor da minha mãe, foi colocado no campo a minha avó. Minha mãe passou uma vida inteira cuidando da minha avó. Então assim, eu consegui entender a minha família ali. E eu saí daquela constelação em busca da minha mãe. E eu encontrei a minha mãe e a gente passou uma tarde juntas como eu não tinha passado há anos. A gente conseguiu tomar café, eu consegui olhar pra ela, eu olhei nos olhos dela após anos. E eu vi, meu Deus, isso é um fenômeno. E eu quero mais. Então eu comecei a ir na Cirlei Gonzalez toda semana. E constelar e participar, e eu comecei a me encorajar, ter coragem de sair de casa, dar um chega no casamento. E quando eu encontrei tudo aquilo, eu tomei a decisão de que eu precisava voltar pra casa. Então eu peguei o que eu tinha, que era pouca coisa, porque na hora da separação, juridicamente eu sou formada em direito, houve uma fraude contra terceiros. Tudo que estava no nome do meu ex foi passado pro pai dele.
Então, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. E voltei pra casa da minha mãe, assim, como eu tinha saído com 19 anos de idade. Eu tinha 28 na época. Então, eu cheguei na casa da minha mãe pra morar com ela e recomeçar a minha vida. E a minha mãe começou com os banhos de ervas, com o tarô, a cuidar de mim. E aquilo foi muito lindo. E naquele processo que eu tava em frangalhos, teve um dia que eu tava deitada com ela e eu dormia com ela. Porque não tinha lugar pra mim na casa, não tinha quarto, não tinha cama, e eu dormia com ela. Meu pai, meu padrasto sempre trabalhando no interior e ela em casa, sozinha. E eu lembro de uma noite que eu tava deitada com ela e falei, ai mãe, eu nunca mais vou casar. Eu não vou conseguir trabalhar, porque eu me achava insuficiente. Eu, pro trabalho, era formada em Direito, não conseguia trabalho. Eu pensava, eu nunca vou ter sucesso profissional. Eu nunca vou alcançar algo na minha vida. Eu nunca vou ter dinheiro pra pagar as minha contas. Era essa Carmen, lá em 2013, era essa mulher que eu enxergava em mim. E eu não vou casar de novo. Quem vai querer casar comigo? Eu já tô com 28 anos, eu deveria estar pensando em ter um filho. E a minha mãe olhou pra mim, assim, com muita força e falou, levanta dessa cama. E sempre que ela abria o baralho, as estrelas estavam lá. Ela falava, minha filha, as estrelas sempre aparecem pra ti, elas sempre aparecem pra ti. E ela me fez sair da cama e fora da casa. E interior, então o céu é muito estrelado. E ela disse pra mim assim, minha filha, olha pras estrelas, as estrelas sempre vão te iluminar. Mesmo quando tudo estiver escuro, elas vão estar lá pra você. E naquele dia foi que nasceu o movimento que eu hoje lidero. De fazer as mulheres verdadeiramente reconhecerem dentro delas algo, uma luz, uma força que fizessem elas avançar. E eu nem sabia disso naquele momento, que o movimento que eu lidero... Não tinha consciência, né? A tua alma já sabia. A minha alma já sabia. Não. E quando tu fala nos 28 anos, né? Retorno de Saturno, gente. Ele é implacável, é a mudança, né? Será que eu consigo falar? Dá uma respirada, o pessoal de casa também dá uma respirada. Carmen, muito obrigada. Eu já escutei alguns trechos da Carmen, porque nós somos colegas na formação de constelação. E é incrível. A história é mágica. E a gente se identifica, e é isso que faz tantas mulheres quererem estar perto. Né? E sentirem essa força, sabe? É que traz a possibilidade de ser possível. Exato, exato. Possibilidade Existe uma de luz. ser possível. Existe uma luz. Que lindo. Que mãe, hein? Vamos lá para os nossos apoiadores. Posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma um café e aproveita a promoção da cesta aditivada aqui em Nova Prata. Sana Sintético, o seu futebol mais profissional. Marque o seu horário. O Sana, né? Maridão. Presente nesse evento. Loja de ração e produtos pet que era dia, a Rossana e a Camila, que estão sempre lá, prontas a receber os nossos bichinhos, porque os bichinhos também entram na loja, né? Sim, eles é a podem coisa fazer mais as querida. compras lá. Eles entram, aí eles se escolhem a ração e elas vêm com um biscoitinho. É o shopping dos cachorrinhos e dos gatinhos. Então, vai lá e confere com as meninas. Obrigado pelo carinho e pelo apoio. Posso falar algo sobre os patrocinadores? Claro! É algo que eu aprendi e quero compartilhar com vocês e também com quem está nos assistindo. Eu faço muitas lives. E eu ganho a minha vida vendendo cursos. Então, eu entrego um conteúdo, uma prática, uma meditação, uma mensagem, uma aula. E no final, eu convido as pessoas, para quem quiser ser meus alunos, clicar num link. Muitas pessoas nas lives falam assim... Ai, vai vender. Ai, vai começar. Algumas pessoas entram nesse movimento. Crítica, faz parte. Isso. Até que um dia eu cheguei pro meu marido e falei... Amor, o Juliano, meu marido, ele trabalha com marketing digital. Então, ele é um dos grandes nomes do Brasil, referência nesse ponto. Deixa o Instagram do Amor e aí também, que ele também vende cursos Sim. pra isso, Pra quem gente quiser aprender a vender na internet, é @JulianoTorriani. E eu cheguei pra ele e falei, amor, como é que eu educo essas pessoas? Porque elas estão ali pra receber algo e estão reclamando. E o Juliano me deu o maior exemplo. Ele falou assim, ó, a novela da Globo só é possível porque existe o comercial. Então, toda vez que aparecer um comercial, você tem que ser grata. Porque se a novela da Globo tá lá, é porque tem um comercial. Você só está dando aula porque tem no final um convite para um curso. Esse podcast
só tá acontecendo Porque tem porque essa existem galera. os patrocinadores. Então, toda vez que vocês ouvirem um podcast, vocês ouvirem as meninas e vier a hora, você não pode pensar assim, ai, vai falar de novo, o ai, vai acontecer. Não, gente, você tem que pensar assim, obrigada. E ainda por cima, anotar os nomes dos patrocinadores e ir lá e fazer essa troca do dar e receber. Você tá recebendo, como é que eu posso devolver? Como é que fica equilibrado a Fê, né? Que é nossa prof, trazer isso. É fazendo esse movimento de ouvir, agradecer e ainda ir em busca desses patrocinadores. Porque se você tá aqui hoje, nos ouvindo, e o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, é porque tem alguém por trás bancando isso. Que É lindo. verdade. Obrigada, Palmas pra Carmen pela aula. E tem o curso da Excelente. Carmen pra aprender a fazer essas coisas no Instagram, né? Que é Show incrível de também. bola. E é isso que a gente pensa, porque pra que essa estrutura aconteça, né? Pra que a TV possa ter esse equipamento todo que fica aqui nos bastidores, essas câmeras, a internet que é paga, tem uma banda, enfim, né? Um número de bytes, gigabytes, Não, o terabytes. pessoal que edita. Né? Nossa. Então gira. Sim, são muitos custos. Gira em torno de para que possa acontecer. E muita gente faz isso, né? Tá na hora do comercial, baixa o volume, Ou avança. reclama, né? E toda reclamação é uma falta de gratidão, então dá pra lembrar disso, né? Quando a gente reclama, tá faltando agradecer. Verdade. Né? Daí a gente cria um gatilho. Verdade. Então, e eu acho que a constelação, Carmen, agora que eu me recuperei também, né? Me emocionei aqui. A constelação, ela tem esse dom e por isso chega nessa grandeza no coração das pessoas, né? A primeira constelação que eu assisti fazem 10 anos, que eu assisti a primeira constelação, quando terminou, eu disse, eu quero entender isso. O que é isso? Né? Na época eu também não tinha um relacionamento tão próximo com meu pai, né? O quanto pelo menos eu gostaria. Ele era próximo de alma, isso nós sabemos, mas o meu ego não permitia. Né? Então, esse movimento aconteceu comigo, não, quero estudar isso. Então, toda vez em que eu tenho a oportunidade de estudar mais, ou passar que seja um pedacinho do que isso realiza dentro da gente, me fascina, né? Me fascina porque a gente chega num lugar onde preenche esse vazio. Né? E o que é esse vazio? Esse vazio é a gente entender que tem pai e mãe, e quem aceitou ser nossos portais na Terra, aceitou que a gente visse o pior deles. Sim. Né? Quem aceita, quando vocês que têm filhos, né? Não tenho filhos na Terra. Mas se tu para pra pensar que o teu filho dentro de casa é ele que vai assistir o pior que existe ali. Dá pra voltar, gente? Rebobinar? Dá pra rebobinar outros combinados, a não ser esses Por combinados. favor. Né? Porque ali a gente vai assistir dos nossos pais o pior. Né? Pra eles nos darem o melhor que a vida na Terra. Então, isso é realmente um E quando a desafio. gente se coloca nesse lugar de filhos, é isso, né, que a Fer fala. Mas quando a gente se coloca no lugar de pais, nossa, eu tô dando o meu melhor. É. Não, será que meu filho vai sentir isso mesmo? Que poxa vida, né? Então, são lugares que... E imagina que o nosso ego, ele vai se desenvolver aonde os nossos pais mais falharam. E o nosso ego é aquilo que nós temos aqui na Terra que está mais a serviço da nossa essência. Ah, dá um exemplo aí, Fer. Por Já exemplo, por alguma razão na história da Carmen, na minha história, o papai não ir buscar na escola, não ter o reboco na casa. Isso motiva a gente a fazer. Isso motiva quando eu recebi, Carmen, nos meados dos meus 40 anos, que o negócio que eu trabalhava não era o que eu tinha que fazer. Nós tínhamos uma livraria e o nosso projeto, e aí chega um astrólogo, um beijo pro Tadeu, né? Eles sabem que ele mora no meu coração. E ele, do jeitinho sutil do Tadeu. Super amável, tranquilo. né? Quem tá aí assistindo Doce. e conhece o Tadeu. Doce. Beijo pro Tadeu. Não é isso que tu veio fazer, pode fechar essa livraria aqui. E dá alguns dias, entra, graças a Deus, uma caminhonete E vitrinha ajuda a dentro, fechar. né? E aí, meados dos meus 40 anos, eu começar uma profissão nova, do zero. Do zero, sem saber se alguém ia querer que eu atendesse. Mas Né? a Fê já atendia no balcão várias pessoas. E aí eu te digo, a Júlia sempre dizia, Fernanda, isso aqui é uma livraria, não é um consultório. A Kelly já, a gente já tinha voltado a se falar, né? cruzou na livraria. É verdade. E aí que a Retomamos. gente E eu retomou. penso que, se o meu pai fosse outro pai, primeiro aí não seria eu, né? Seria outra pessoa. Então eu só posso estar Fernanda pela dinâmica dos meus pais. E aí, se o meu pai tivesse me buscado na escola, me dado um negócio para eu começar, pago minha faculdade, seria uma outra experiência. Eu não teria desenvolvido esta experiência. Então, ter botado a minha cara a tapa e dizer, olha, eu preciso sobreviver. Eu vou precisar trabalhar com algo. Então, isso que eu preciso fazer, então eu vou fazer.
Imagina que as doenças psíquicas, quem busca a espiritualidade, quem tem vícios, qualquer distúrbio psíquico que a pessoa tenha, é uma falta de pai no coração. Então a gente busca o pai maior, como se a gente não tivesse acesso ao pai terreno. Então toda busca por espiritualidade, toda busca por autoconhecimento é uma busca pelo pai. Então quanto mais espiritualidade nós temos, quanto mais nós buscamos isso, mais houve a falta aqui. Então a gente quer entender. Quanto mais eu me conformo com a situação, menos eu busco. O Bert Hellinger tem uma frase que diz assim: pais perfeitos criam idiotas. Criam idiotas. Não é porque se a casa da nossa mãe fosse maravilhinda, comidinha delícia, todo o dinheiro que a gente quisesse, por que a gente ia sair? Muitas e muitas pessoas têm dificuldade de sair de casa porque tem uma vida extremamente confortável na casa dos pais. É verdade. E enquanto a gente mora com os pais, na nossa alma nós nos comportamos como crianças. É um Sim, processo de confortável, adultecer, né? tu ir pro mundo e dizer, eu vou me virar. E quantas vezes já me veio em mente, tipo, como gostaria de voltar a ser criança? Porque tá numa fase difícil, né? Daí lembro, era tão bom, né? É que na casa dos nossos pais a gente pode descansar também como adultos, né? E precisa, né, esse movimento. E aí a Carmen falou algo que é bem importante, que cabe aqui. O nosso relacionamento com a nossa mãe, né? A mãe é o nosso primeiro vínculo do amor. Até pouco tempo atrás se falava que levávamos 2 anos terrenos, durante toda a formação do nosso ego, para entender que a mãe é um indivíduo e nós outro, que o nosso inconsciente estaria interligado durante este período. Hoje se sabe que enquanto estivermos encarnados, o nosso inconsciente está conectado ao inconsciente da nossa mãe. Nossa. Profundamente. Uau. E a nossa vida amorosa tem uma relação direta com o nosso relacionamento com a mãe e o relacionamento que a nossa mãe teve com o nosso pai. Então não tem como ir pro mundo e ser feliz no amor Se não olhou pra se aquilo. dentro de mim eu não estou conectada com o afeto da minha mãe. Se eu não estou dando um lugar no meu coração para a forma com que o meu papai e a minha mamãe se encontraram para que eu estivesse na Terra. Né? Então esse é um processo, quando a gente para ouvir a história da Carmen, né, e penso nas minhas próprias, a teoria do Bert Hellinger. Exatamente essa. Né? Se eu não estiver organizada com o primeiro vínculo do amor, eu não vou me organizar com mais nenhum. É verdade. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem que abrir a gaveta. Que abrir a gaveta. E aí hoje, então, aí foi pra casa da mãe, olhou as estrelas. Agora nós já nos recuperamos. Tomou a Pode mãe. continuar. Tomou a Tomei mãe. essa mãe, umas colheradas de mãe. E aí, nesse momento, eu comecei a olhar pra minha vida profissional. Pensei, bom, agora eu quero trabalhar. Tá tudo bem, tô organizado aqui. Quero começar a trabalhar. E foi assim que eu fui trabalhar no escritório de advocacia, no escritório criminal. E nesse escritório criminal houve a possibilidade de eu começar a dar aula. Aula de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Agarrei com todas as forças. Eu ganhava R$1.000 no escritório e meu chefe disse assim, olha, eu tenho um cursinho pra concurso. Se você começar a trabalhar lá, você vai ter um plus no salário. Falei, eu quero. Nunca tinha dado aula, não sabia como ia ser, topei o desafio e fui. Comecei a dar aula, me apaixonei por um movimento de ser professora, de estar no quadro, eu amo, sou apaixonada por isso, ficar no quadro dando aula, os alunos ali. E aí fui me destacando, larguei o escritório e comecei a dar aula de direito. Nisso, eu passei por um processo de querer aprender sobre as meditações. Me apaixonei pelo universo das meditações, Ho'oponopono que entrou na minha vida para me ajudar a parar a medicação. Sou eternamente grata à filosofia do Ho'oponopono. Para quem não conhece, a filosofia do Ho'oponopono é uma filosofia havaiana que te permite limpar memórias de dor, que te permite limpar situações que você já tem passado por um mantra. É muito mais profundo que isso. O Ho'oponopono é uma filosofia. Pense, uma filosofia tem princípios, valores, mas basicamente, assim, de uma forma muito singela, você usa 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E eu usei muito essa filosofia e consegui parar a medicação com o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono tem uma história na minha vida de o antes e depois da filosofia. E eu queria estudar mais sobre Ho'oponopono, sobre meditação. Então eu tive a oportunidade de ir para Brasília, ficar 17 dias imersa com um mestre para aprender sobre meditação. Fiz uma formação e eu saí de lá apaixonada. Foi lá naquele curso que eu peguei o meu antidepressivo e joguei na lata do lixo. Falei, eu posso, eu consigo e isso que vai dar certo para mim. Quando eu saí de lá, eu criei um grupo no WhatsApp
com umas 5 amigas. E falei pra elas assim, eu vou ensinar Ho'oponopono e meditação pra vocês. Essas 5 amigas adicionaram mais 5, que adicionaram mais 5, que adicionaram mais 5. E no período ali de uns 6 meses, eu tava com um grupo de 200 mulheres do Brasil inteiro ensinando Ho'oponopono e Que meditação. foi acontecendo. Que se chamava Mulheres Feitas com Amor. O que aconteceu nesse processo? Eu dava aula e tinha o grupo. E eu queria sair correndo do trabalho pra atender o grupo. E as pessoas me perguntavam, você é terapeuta? Eu, não. Você é coaching? Não. O que você faz? Eu falei, eu ajudo mulheres num grupo, assim, assim, assim. Porque eu olhava assim, não, eu terapeuta, isso é demais pra mim. Não. Coaching, não, nem tenho formação. Então, eu vivia naquele universo de ensinar. Que eu gostava, eu criava as aulas, os áudios, videozinhos e mandava pra elas. Até que um dia, em determinado momento muito desafiador da minha vida, a minha mãe começou a passar mal. E com muitas questões intestinais, nós lá em Santa Vitória, cidadezinha pequena, o médico falou, vocês precisam ir pra uma cidade mais próxima pra sua mãe fazer um exame. A gente foi pra Rio Grande, ela fez um exame, onde o médico, como se fala qualquer notícia, dissesse pra você, a fila do pão tá grande, ele olhou pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã e disse, a sua mãe está com câncer no estágio 4. Dá um choque na alma novamente. Vamos assimilar isso. Era só um exame. E vem tudo isso. E ele falou, e ela precisa ficar internada. Nós no SUS. Minha mãe não tinha plano de saúde. Ficamos no corredor uma noite, esperando o horário para ela poder fazer o exame e fazer uma cirurgia. Conseguimos um quarto, graças a Deus, e uma doutora, a doutora Daisy, que nos ajudou muito. E ali começou uma saga de uma luta contra um câncer. Foram 3 anos, 46 quimioterapias, 3 cirurgias oncológicas para a gente passar por esse processo. 4 filhos. Eu era a única que não estava casada e não tinha filhos. E tinha o meu carro e uma condição de poder parar de trabalhar. Vendi o carro, com as reservas comecei a cuidar da minha mãe. Várias quimioterapias, então a gente viajava de Santa Vitória para Rio Grande, ficava hospedados em Rio Grande, quimioterapias. Nesse processo eu acabava de ter muito tempo, porque eu ficava com ela no hospital, hospitalizada, eu ficava muito tempo no celular. E eu comecei a me dedicar a esse curso. As mulheres. Até que um dia, num E voo... até então tu não recebia. Nada, zero, nem sabia que podia receber. Ah, esse sabia. grupo aí era meio que gratuito. voluntário. Não sabia, eu não conhecia o E aí digital. entra naquele Carmen. negócio do universo, né? A gente doa pra depois receber. É dando que se recebe. olha São Francisco isso. já disse isso. 16, 17 e 18. Foram os 3 anos que eu fiquei ali me dedicando afinco no grupo. Então agora, 4 anos atrás. Sim, o grupo foi formado em 2016. Eu fiquei 3 anos me dedicando e não sabia que isso dava dinheiro. Até que um dia, eu tô num voo vindo de um casamento de Brasília pra Porto Alegre e eu tô... faça isso, manda essa mensagem, ouça essa meditação. E uma moça do meu lado disse assim, oi, você é terapeuta? Não. Eu ainda não sei que eu sou. Você é coaching? Não. Eu falei, mas o que tu tá fazendo? Eu falei, olha, eu tenho um grupo de mulheres. Ela falou assim, ai, que legal, me adiciona, eu tô precisando. Você sabia que você pode ganhar dinheiro com isso? Veio o anjo assoprar. E daí eu falei, não. Daí ela falou assim, já ouviu falar em Érico Rocha? Que é uma pessoa do digital, enfim. Eu não. Daí eu olhei um vídeo dele, não gostei, achei que ele falava muito fraquinho. Eu gostava mais de coisa, galera mais sanguínea, assim, pra ser Tem o professor. Ken Ares mesmo. Eu quero fogo! O universo moveu, que eu encontrei um editor de vídeo, que eu queria editar um vídeo, e ele falou assim, você pode fazer um curso. Vamos topar 50% pra cada um, você ainda me paga 10 mil e eu faço o curso pra você e sou seu sócio. A pior proposta que uma pessoa poderia receber. Mas eu, naquela condição, não tinha nada. Minhas amigas falaram, não aceito, isso é ruim. Eu falei, não tenho nada, pra quem não tem nada, dá 50. Tô no lucro. Fiz o curso, criamos o meu Instagram do Completo Zero, que se chamava Meditação e Cura. Porque O nome do teu Instagram na época. Hoje, o meu Instagram, que é Carmen Mendes, Hoje. se chamava Meditação e Cura. Hoje eu tenho 100 mil seguidores, tinha 0. Criei o Instagram do zero, pensei, bom, vamos começar. E assim, eu comecei, a gente começou. E aí, gente, sabe o que eu fazia?
Eu entrava nos perfis das pessoas que ensinavam meditação e botava pra seguir todo mundo, pra que as pessoas me seguissem de volta. Sim. E eu pudesse seguir, porque existia automação, mas eu não tinha dinheiro pra pagar a automação. Então, como é que a automação faz? Eu nem sei o que é automação. Mal. Mais alguém estiver ouvindo aí também não faço ideia. sabe. O que é uma explica automação? pra gente essa linguagem. Tem pessoas que compram seguidores, que vão lá e compram o número de seguidores. E tem pessoas que contratam uma automação. O que é uma automação? É quando você contrata um robô que ele mostra você pra pessoas. Ele faz a operação de botar pra seguir, a pessoa gostou de ti, ela volta a seguir. É algo do algoritmo ali. Isso. Hoje em dia, esse tipo de automação nem existe mais. Mas lá em 2018, quando eu comecei, existia. Só que isso era caro. E tu até ainda não tinha encontrado o Juliano. Não! Meu Deus, não. O Júnior tava pelo caminho, ainda por vir. É. E o que eu fiz? Eu entendi como a automação funcionava e ia lá e fazia tudo na mão. Eu fazia o que o robô fazia pra não pagar pro robô. E assim, o meu Instagram começou a crescer e eu comecei a fazer live, as pessoas começaram a gostar. E aí eu criei o meu primeiro curso que chamava Método Cure-se. Um curso onde as mulheres passavam por 7 semanas e a gente cobrou R$297. Eu passei alguns meses dando live. R$297. Isso, R$297. Fiz uma Fala live. 297 pra soar, mas... 297, eu acho que deve ser alguma... Ou é por causa do Grabovoi? Não, nada a ver com Não. isso, não. 297 porque eu acho que na hora da venda a pessoa sente que é mais barato. É marketing. Tem algum gatilho Tem. interno. 197, ao invés de falar 197. 200 já é um monte. É, 297. Boa pergunta, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É que eu aprendi com o Juliano depois. Isso aqui é uma Acho que uma nós vamos ter que trazer o comunicação Ju nesse Juliano, negócio aqui. Nós temos só mais um episódio desse podcast, mas nós começaremos outro em janeiro. Talvez você receba um convite. Boa. E aí o que aconteceu? Eu vendi os cursos, na primeira venda a gente fez 20 mil. Esse negócio é bom. E aí a gente entrou de cabeça. Só que o que acontece? Eu tinha 50, o meu sócio tinha 50. Só que eu contratei um sócio que não sabia fazer marketing digital. E aí nós precisamos ir atrás de uma agência. Então ficou 33, 33, 33. Só que essa pessoa não trabalhava. Então só trabalhava eu e a agência. E ele, tranquilão. Ele recebia. Eu queria uma sociedade assim. E eu trabalhava. Não, é muito caro dar e receber o universo, depois Depois você toma esse negócio. Aí, ó, Depois. Toma esse negócio. Compensou. tudo que não é nosso não fica com a gente, né? Exatamente. Aí, Só que depois que sentiu o gostinho, é difícil perder. o que aconteceu? Começou o mundo girou, 2018, 2019. Um dia, minha mãe doente, o negócio não dava lucro. Eu pensei, eu preciso estudar marketing. Eu preciso estudar marketing. Se eu não estudar marketing digital, meu negócio não vai pra frente. Mas eu não gostava de marketing digital. Eu achava um saco. Eu só queria dar aula. Eu tô nessa tua fase aí, cara. Tava nesse momento da minha vida. E aí eu pensei, aí me deu uma luz assim. Adiciona todo mundo do marketing digital no Instagram e encontra alguém pra tu estudar. Aí eu segui uma menina, que é a Camila Viriato, que é uma fofa, estilosa, querida, falava de marketing de um jeito legal. Segui ela. E aí um dia ela passou uma lista dos mentores dela. Pá, Juliano Torriani. Comecei a seguir. Além de seguir, eu acho que eu até vou casar. De repente, eu vou fazer até um... Vou procriar desse cara aí. Nesse momento eu ainda não tava nessas intenções. Eu ainda tava meio tipo, vamos ver o que que dá. Comecei a seguir e numa das caixinhas de pergunta dele colocaram assim: você quer aprender a meditar? E eu respondi. Ele respondeu, eu quero, mas não tenho tempo. Eu respondi, eu tenho um curso de meditação. Você topa eu te dar o curso, você me dá um depoimento? Eu nem sabia que isso nem se faz, tá? Não se faz. Hoje uma pessoa chega pra mim, olha, eu quero te dar um curso, você me dá um depoimento em troca e dizer não. Ele falou assim, olha, eu já tenho uma pessoa no meu time que ela ensina meditação, que é um dos grandes nomes do Brasil. Então fica chato. Na hora que ele falou o nome da pessoa, eu pensei, bah. Pode falar aqui. Tá, menos Amanda que não Dreyer. possa. Tá. Amanda Dreyer. Eu pensei, como é que eu vou concorrer? Segui o baile. Passou uns meses de novo, ele falou de meditação. Aí eu mudei a fala. Ele disse, assim, olha, eu criei um curso de meditação para empresários. Eu não tinha o curso. Mas eu acho que tem o teu perfil e comecei lá a tentar vender o meu peixe. Então ele falou, olha, interessante. Me manda uma mensagem dia 9 de novembro que eu falo contigo. Isso era setembro. O que o Juliano diz pra mim hoje em dia é que isso é uma forma de dizer um não elegante. Isso está escrito no livro Essencialismo. Se você quer aprender a dizer não de uma forma elegante, leia o livro Como Aprender a Dizer Não no livro Essencialismo. Essencialismo ensina isso. O Juliano aprendeu lá porque ele me disse. Quando tu quer dizer não pra alguém, tu não diz não pra pessoa não gostar de ti. Tu fala pra ela assim, olha, daqui 2 meses tu me procura que eu vou ter tempo. A pessoa esquece, né?
Vai Eu procurar. não esqueci. Muda o foco. Eu não esqueci. Não, tu anotou lá na tua agenda. 9 de novembro, Pra eu vou mandar despertar o mensagem. celular. Eu mandei a mensagem 9 de novembro. E aí ele disse, não, para aí. Ela é persistente. E aí ele foi olhar o meu perfil e aí a gente começou a se conversar. E aí a gente marcou um Zoom, eu apresentei a oportunidade pra ele. E aí ele combinou que ia querer o curso. E eu fui pra Porto Alegre pra dar o curso pra ele. Só que quando eu tava indo pra Porto Alegre, já senti um... Tu sentiu que não era Eu bem tava curso. Eu acho que eu fui na má intenção, assim. Eu me arrumei um pouquinho demais. Vou Deu lá, certo. sai esse homem. Eu acho que não foi demais. Eu acho que foi na Totalmente dose, sem né? noção. Eu tava sem carro. Eu fui de ônibus, então de Santa Vitória até Porto Alegre, são 7 horas de ônibus, de salto fino, tá? Sentada no ônibus. Não, total sem noção, tá? Pra ir dar o curso. Cheguei em Porto Alegre, dei o curso, extremamente sério, estou aqui pra dar um curso. E saí dali, mas muito mexida. Ai, tem alguma Tinha coisa aqui. algo quente no corpo. Tinha. Tinha algo quente, tinha um clima. Eu lembro, assim, que quando ele foi descer do carro que eu tava esperando ele, na frente do local onde ele ia me dar o curso, eu pensei, tomara que seja alto. Eu conhecia. Sim. E ele desceu, era alto, eu pensei, ai, que legal. Tá, dei o curso, tchau, tchau, tchau. Tinha mais um módulo. Nesse segundo módulo, aí sim, eu fui, tipo... Pra arrasar. A Vênus no meio do céu falou bem Fala alto. alguma coisa. E a persistência, a perseverança, né? Dei o curso, segundo módulo, e aí ele sentiu, assim, tipo... Tu foi pronta pra matar. Ele me convidou pra tomar um café depois do curso. E aí a gente ficou conversando por 3 horas. Dali já rolou um clima. Passou uns dias, a gente começou a se falar e não parava mais. E assim aconteceu. Pronto. Desde esse dia, Casados, Ravi aí pra contar o fruto dessa história, desse curso. Né? o que aconteceu nesse momento, então? 2019 eu conheci o Juliano, 2020 veio a pandemia. 2020, fevereiro de 2020, a minha mãe faleceu de câncer. E foi o momento onde eu olhei e pensei assim, agora eu vou me dedicar 100% ao meu propósito. Então, em fevereiro veio a notícia da minha mãe. Eu tive que me encontrar dentro de mim. O Juliano foi um super suporte. Ele foi a pessoa que esteve do meu lado, que me acompanhou, que cuidou de mim naquele momento. Um marido. Um marido. Eu resgatei todas as minhas forças, veio a pandemia. Eu pensei, eu tenho tempo. Eu vou entregar o melhor para as pessoas. Eu fiz 90 lives na pandemia, de 2 horas. Todos os dias, das 9 às 11, eu tava no Instagram entregando live. O meu Instagram, que tinha 40 mil seguidores, foi pra 80. Eu tinha mil alunas, foi pra 8 mil. Eu faturei 700 mil em 3 meses. Eu dei um boom no meu trabalho. Foi a hora que fez boom. Tem essas coisas radicais aí nesse mapa, Gali? Tem. Ah, viu? Tem. Seu planetinha bem posicionado. Sério? Bem, amiga. Posicionadinho. Eu gostei do sério. Então tem mais. Tem. Enquanto a Kelly vai olhando, eu vou aproveitar para honrar, né, quem faz com que esse podcast esteja aqui. Elevem presentes no centro de Veranópolis e agora, para quem tem a crença do Natal, dos enfeites, da árvore, a Elevem Presentes é uma ótima indicação em enfeites maravilhindos. Sândia Gabriela, micropigmentação com uma super novidade. A Sândia começa a atender também aqui em Nova Prata, no Maison, acho que eu falei Maison d'Or. eu acho que é isso. É um nome lindo, geralmente você vai atender em Nova Prata também. Então, se precisar de micropigmentação, o cuidado da sobrancelha, agora também, além de Veranópolis, Nova Prata. E a Fábio, da Essência da Pele, né? Estreiei um sabonete novo. Ai, a Da Fábio é Element. formidável. É. Tem um perfuminho, o Dani veio e disse assim, ai amor, que cheirinho de morango. Né? Um sabonete pra lavagem do rosto matinal, maravilhoso. Fábio, obrigada pelo cuidado com a pele sempre, tá? Um beijo. Onde é que tá esse mapa? Dá pra desenhar no meu? Vamos desenhar no nosso, Carmen. Então, roda da fortuna em Escorpião, né? Essa transformação, né? Então, sempre movendo. E Escorpião fala sobre as profundezas, fala sobre a transformação, mas do emocional aí, né? Tá ligado essa transformação com as outras pessoas, do intelecto. É como se com a Carmen não tem esse negócio de água com salsicha, aguinha não tem muito morna, não, mimimi. né? Não, Não. se é pra ir, é pra ir. Valendo, né? É bom. Ó, É bom. esse Marte tá muito bem posicionado. O que significa estar posicionado em Marte? Eu agora? acho que eu vou fazer um print pra botar no meu. O que acontece? Tu tem a conjunção do teu Sol, né, com Marte. Então, o Sol já fala da força do pai,
né? Do Yang. mundo, do ir, da força. E aí Marte é o deus da guerra. Então vou fazer valer, né? Não, eu quero isso, é isso que eu vou conseguir, não tem não pra mim. Então o Marte fala sobre isso, deus da guerra. Eu quero isso e é isso que eu vou ter. Não tem. E isso sempre envolvendo, pode ver tudo que a Carmen vai falando sobre as vitórias dela no profissional, né? Que é o que a gente tá falando nesse momento, quando tu fatura algo que num espaço curto de tempo, né? Tanto com livro, enfim, agora com o do Terra. Tem pessoas, tem grupos, né? Sim. E de grande volume, né? Sim, muito. Grandes grupos. Ela tem, na casa 11, ela tem gêmeos. O que significa ter gêmeos na casa Isso 11? aí, Carmen, pergunta que dela nos explica. Ela se escapa, você vê que ela se escapa. Ela se escapa. Não, é que pra mim tá entendido, entendeu? Não, e daí quando eu Fala falo isso, pra ela, ninguém Kelly, fala nada, Tá, mas o ascendente... Eu faço uma pergunta que pra mim é algo extremamente complexo. Ela diz, amiga, mas isso é muito simples. Daí eu sempre digo sistemicamente. Simples pra quê? Eu não respondo que é simples, Não, amiga. Não. é complexo. Na casa 11 é a casa de grupos. E quando tem gêmeos, é a comunicação, né? Então, é estar em grupos, é estar comunicando, falando sobre a tua filosofia, sobre o que tu acredita. Então, tu tá sempre passando as tuas experiências, o que tu acredita para as pessoas. E essas pessoas estão super contigo, né? Super se identificam. Até porque, via de regra, tu não falaria de algo que não é uma verdade pra ti. Sim. Precisa ter essa verdade interna pra te falar algo, Sim. né? E qual que é o que signo tá na casa do trabalho, que eu tô curiosa? Touro. Ah, isso é bom, não é? Touro. Sabe por que tu ligou no dia 9 de novembro, teu marido? Por causa do touro. Entendeu? Ai, adorei Porque o touro. ele é assim, ó. Taurino não desiste. Ele vai devagar e sempre. Ele Entendeu? ilumina, né? Ele Anotou, não precisa nem anotar na agenda, né? Dia 9 tava ela lá mandando mensagem. Entende a persistência, a perseverança? Porque touro fala sobre ter, né? Sobre estar matéria. Eu preciso ver acontecendo. Não vou ficar só na imaginação. Eu vou fazer acontecer. Então, dia 9 de novembro pra ligar, ok, é isso que eu vou fazer. Entende? Ai, que obrigada, Deus, pelo touro na casa do trabalho. Excelente. Com Vênus, porque de Vênus daí tá domiciliado, né? O que é Vênus? Vênus fala sobre a beleza. É a então, deusa do amor, não é? é a deusa do amor. Então vai falar todas as tuas atitudes, todas as tuas coerências, elas são voltadas também com a beleza. As pessoas te olham e se encantam. Entende? Então tem essa energia. Porque a Carmen, ela pode estar bem assim, tipo, um moletomzinho, um chinelinho, e tu olha e diz, bah! Olha o que fica essa roupa dessa E mulher. a história, né? Tem, a né? história muito triste, mas nossa, super interessante. Então continua, né? Será que Ela uma é pessoa... Pessoal, uma olha só, claro que na novela. TV, no Instagram tenha, né, a gente acaba... Tem várias... A iluminação, as câmeras e tudo. Mas é a pessoa que é bonita chorando. É bonita chorando. É bonita chorando. É bonita chorando. Acolhe com amor pra compensar, né? Percebo. Porque é bonita chorando. E assim, ó, gente, eu vou dizer, eu só não chorei porque eu fiquei assim, claro, touro, né? Eu fiquei aqui ó, na minha Ficou só no viagem, mapa, eu fiquei na fugida. análise. Não, é que eu fiquei na Ficou rodando a análise, Matrix entendeu? dela aqui, ó. Eu fiquei, claro, daí com essa conjunção, e as duas aqui se derretendo, né? Porque, claro, elas Ele veio estavam... uma hora aqui e fez assim pra mim. Calma, amiga. Amiga, deixa eu projetar aqui a minha infância, deixa eu tirar isso pra fora. Né? Então acaba que por essa análise, então eu não entrei de cabeça na história, mas é muito comovente e aí tu te envolve nisso, tu vive E o isso. quanto a Exato. verdade vem, né? Exato. E esses aspectos do canceriano, Kelly, não sei se eu tô viajando aqui na maionese, mas de conseguir expressar a emoção, né? Porque o canceriano, essas características da arte, né? Do drama, de conseguir expressar aquilo que os outros signos talvez não consigam, Não né? consigam, né? Então, sendo ascendente, tendo sol aí, fala muito sobre esses aspectos, né? Então, claro, as pessoas super vão se identificar com a tua história, super vão se envolver com tudo isso, né? Porque tu tem também a empatia,
né? Então as pessoas também vão sentir essa energia da empatia. E vão se Olha, sentir eu sei acolhidas, o que tu passa, o que tu vive, o que tu já viveu. Vamos junto, né? Pega pela mão e Como se a consegue Carmen trazer um conseguisse, movimento. como se a Carmen conseguisse acessar a fala de tudo aquilo que tá guardado nas pessoas que não conseguem se manifestar. Que aí Então tu traz isso pra fala- fora, daquilo que tá guardado dentro das Consegue pessoas. perceber aquilo que a maioria não percebe. Exatamente. Porque, gente, ela tem Sol na casa 12, né? E aí, essa casa, ela fala sobre a psique. Mas fala também sobre, eu chamo os porões das emoções, que a gente não quer acessar. Entende? Então, tu tem o Sol aí. E aí, tu tem a roda da fortuna em Escorpião. E Escorpião tem muitos porões, muita lama, né? Então, tu consegue colocar luz onde sombras. muitas pessoas não conseguem. É a nas luz sombras. nas sombras. Esse é o propósito. É a estrela que a mamãe falava. É a estrela que a mamãe falava. Ninguém tem a mãe errada. Não, eu tenho a mãe certa. Eu amo tudo que ela me lindo. ensinou. Que Tudo lindo. que ela me entregou. Hoje eu tô aqui porque ela é minha mãe. Sim, que lindo, né? Essa conexão é incrível. Eu tava falando hoje de manhã, e aí vou compartilhar aqui com o pessoal. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar a morte, tá? Não vai escapar aqui, Carmen, achando Tá. que não vamos falar sobre isso depois. Mas a única forma de a gente poder aceitar a morte é começar aceitando a vida. Quem não aceita a morte ainda nem sequer aceitou a vida. Quando a gente aceita a vida, a gente entende que a morte faz parte. Sim. Então, ela faz toda... É como se a gente entendesse que a morte está a serviço da vida, né? O mundo dos mortos, ele é infinitamente maior que o mundo dos vivos. Então, esse processo de a gente... Sim, eu vim pra Terra com esse dom. Sim, eu vim pra Terra com esse desafio, com o que for. Primeiro, eu tenho que dizer sim pra essa vida. Tal qual Né? for. Depois, o resto vai ser uma consequência disso, né? Antes de entrar na parte final, vamos agradecer aí, Emma, pra quem faz esse podcast acontecer. Ou esses aí já foi? Agora eu tô... Esses aqui já foram foram. todos? Já foram todos. Mas nós estamos assim hoje. Que eu já li aqui. Mas tu viu só? Então, parte final do podcast. Sabe que eu te sigo ali, sou tua fã, né? Ah, eu também. Na verdade, e declaro aqui que os nossos convidados, cada um que passou, a Carmen é a nossa última convidada, porque o último episódio é surpresa. Surprise. Né? Então, todas as pessoas que a gente trouxe é porque a gente conhece de alguma forma a experiência e admira a sua forma de olhar, de ver a vida e de viver algo real. E essa semana no teu Instagram, tu tava lá recebendo aquele prêmio Maravi Gold, né? Maravi Diamante. Tudo Terra, aquela festa que aqui olhando os bastidores, né? O que era possível ver no teu story lindíssima. E tu mostrando uma mãe real, que queria fazer a foto com o marido e o filhinho não queria fazer. Né? E isso também tu traz a vida real de alguém que tá arrumando a cama de manhã, né? Então essa é a ideia desse podcast, né? Do Experiência Humana. Tem algo real aí, né, Carmen? Tem algo real de experienciar a Carmen. Então, como é experienciar a Carmen na vida real? Eu acho que não tem outra opção se não for real. Não existe outra vida, não existe... Aqui não existe uma personagem. Se algum momento eu me perder de mim, por favor, me avise. Porque o meu compromisso é com a verdade. A gente olha pro Instagram e as pessoas muitas vezes se sentem frustradas olhando pro Instagram e se comparando. Porque a gente vem de uma história de comparações. Desde pequeno, mamãe e o papai olham e falam: por que você não é igual a tua irmã? Aí vai pra escola: por que não tira nota igual o coleguinha? Aí vai pro trabalho: a fulana é melhor. E aí tá sempre num olhar pra fora. Sim, a comparação faz parte, né? Isso. Só que o Instagram, ele aumenta isso. Você tá na sua casa um dia, frustrada, triste, chateado com as emoções que todos nós temos. Tristeza, apatia, cansaço, Dor de barriga, né? dor de barriga, enfim, o que seja. Aquele dia que você tá lá. Então, o que acontece? Eu tento fazer um trabalho no Instagram que tenha verdade. Eu fiz movimento de Viva Sem Filtro, 30 dias sem filtro, pra mostrar a cara como ela é. Eu mostro no Instagram aqueles momentos que eu tô desarrumada, que eu tô ali pra ser a vida real. Porque eu não quero que uma mulher que tá em casa,
às vezes se separando ou com dificuldade em engravidar, olha a minha foto perfeita lá, porque eu tenho a foto perfeita. Pose, o Ravi ali, sorrindo, a foto da margarina, mas não é aquela foto que eu vou botar no Instagram. Eu vou botar a vida real. O Ravi correndo, desarrumada, nanana, porque eu quero que aquela mulher que tá olhando sinta, Se tá tudo identifique, bem, né? tá tudo bem, sabe? Eu não posso postar uma vida que é perfeita, porque a vida não é perfeita. Eu não quero ser perfeita. Eu não quero que esperem que eu seja perfeita. Eu não quero que o outro seja perfeito. Então, a vida real é pra sair desse lugar de perfeição. É pra sair do castelinho. Qual é o movimento de uma mulher estrela? O movimento de uma mulher estrela é: desce do castelo, monta no cavalo e vai à luta. Porque a gente passa uma vida inteira no castelo esperando que alguém venha te salvar. Que o namorado, que a mãe, que o pai, que o filho, que alguém. O movimento da mulher estrela é o quê? É aquela mulher que desce do castelo, monta no cavalo e vai à luta. Então é a mulher real, gente, que pega o ônibus pra ir pra trabalhar. É aquela mulher que tem Precisa dificuldade de tirar o pagar as lixo. contas. Isso. Precisa tirar o lixo que do arruma a banheiro. cama de manhã, que tem um filho doente. Essa é a mulher real. E é isso que é a minha verdade. Se for pra fazer um personagem ou me perder no caminho, eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu sei estratégias de marketing que fazem o Instagram bombar, os stories bombar. Eu não faço isso no meu Instagram. Eu tenho menos engajamento do que eu poderia ter, mas pelo menos quem tá ali, sabe, me acompanha verdade. e continua. Sabe, não vem ali por uma estratégia, vai embora ou compra e depois tchau. Não. É o que acontece. Eu tento, é 1% que eu consigo mostrar. Sim. Mas esse 1% É o que é possível, né? é o que dá e o que é verdade. E que o meu desejo é que eu não me perca disso. Que eu não seja um produto de marketing. Que eu continue sempre caminhando com a Faz minha o verdade. marketing faz parte. Aliás, também tu ensina isso, o maridão ensina Sim. isso, mas de um jeito também, porque isso é realmente isso. A pessoa viaja, daí a pessoa janta em lugar não sei o quê, daí a pessoa também já tem isso, né? E então é um lugar hoje. E tem muitas pessoas que buscam terapia por isso, né? Ou que param, desativam a rede social porque tá me fazendo mal. Mas é eu que tô- se tu tá deprê, tu faz o quê? Ah, não tô fazendo nada. Ah, então eu vou aqui pro Instagram. Aham. Tu piora. Sim, aí tu acaba vendo pessoas com essa vida perfeita, como diria Bert Perfeitinho. Hellinger, perfeitos são os mortos, Exato. né? Tudo que está vivo muda. A gente só atinge a perfeição quando morre. Foi perfeito do jeito que foi, né? Se a gente atingisse a perfeição em vida, não teria mais razão para levantar, né? Exato. O que motiva a gente a estudar, a fazer um projeto diferente, é porque a gente não tá perfeito. A gente tá indo em busca dessa evolução. Vamos lá, então, pra parte mais que final. Carmen, morte. Morte. O que é a morte pra ti? Hoje é saudade. Hoje é saudade. Saudade. A morte, pra mim... Eu ainda estou em processo de luto. O luto dura em torno de 2 anos, psicologicamente falando. Minha mãe faleceu em fevereiro de 2020. Então ainda estou passando, né? Passaram-se os 2 anos, olhando agora nem parece que faz tanto tempo. Morte, pra mim, nesse momento, é saudade. Mesmo aceitando ela, sabendo que a minha mãe está num lugar muito melhor do que ela poderia estar aqui, eu gostaria que ela estivesse. Pra viver comigo toda essa glória que eu tenho vivido. Em matéria, né? Porque em espírito ela Sim. vive sem sombra de Pegar o dúvida. Ravi no colo, ter uma foto com meu filho, poder abraçar, estar junto, poder desfrutar com ela das oportunidades financeiras que eu tenho hoje de poder comprar, viajar, viver, inserir ela. Então, pra mim, hoje, morte é saudade. E eu te digo uma coisa, aqui do meu lugar, né? Minha mãe tá ainda encarnada, então não tenho essa experiência, mas não sei se é possível para alguém, né, não ter morte, numa das definições ser saudade, né? E às vezes saudade de uma vida que não aconteceu. como Saudade diria de uma Platão, ilusão, né? né? O amor platônico, eu amo aquilo que não tenho, desejo aquilo que me falta, né? Então acho que é um processo natural de estar na experiência humana. Sim. Né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para Carmen na questão da maternidade, que é onde eu também me identifico muito e muitas vezes a gente conversa sobre isso, né? Qual foi o maior desafio até agora? Eu acho que todos os dias tem um desafio.
todos os dias. É um desafio quando eu tô trabalhando e quero estar com o Ravi. É um desafio quando eu tô com o Ravi e quero estar trabalhando. É um desafio quando eu acordo de noite e ele não dorme. Foi um desafio essa madrugada que eu não sei o que aconteceu. Ele tava dormindo e aí ele acordou pra tomar o TT. Eu cheguei no quarto, ele começou a chorar e batia as perninhas. E eu tentava segurar e ele se mexia muito. E eu pensei, não vou dar conta de segurar, meu filho vai cair do meu colo. Foi um desafio. Foi um desafio dar de mamar. Foi um desafio parar de dar de mamar. Maternidade é um desafio diário. Padecer no paraíso seria a boa definição. Eu já ouvi essa definição em algum lugar. Padecer no paraíso. Eu amo meu filho e não existe mais vida sem ele. E eu não consigo imaginar como seria. Eu sou louca pelo meu filho. Ele é a maior bênção que eu poderia receber. E a maternidade me fez uma pessoa muito melhor. Mas a maternidade é um encontro com a minha sombra. Tem olhar um pra livro, dentro. tem um livro, Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Porque a Kelly, que é mãe de adolescente, continua tendo esse maior desafio diário também. Mas eu acho que as gente nossas pensa. mães, né? E assim vai ser. Quando a gente pensa que vai acalmar, não. Não te Se tu iluda. acha não que te vai iluda. acalmar, Não. eu já te digo. Já te aviso de antemão. Tem as meninas que trabalham comigo, né? A Charlize, ela tem um Aí mandar um pequeno- beijo pra Bela, pra Charlize, que sempre Charlize. assistem, né? É verdade, sempre beijo. assistem. Beijo, guria. Estão aí sempre me apoiando, então. E a minha sobrinha também tem 2 aninhos. Beijo pra Então, Tami. elas, eu sempre ouço, né? Porque hoje eles não dormiram e hoje é isso. Eu digo, gurias, normal. Daqui uns dias eles começam a dirigir. Daí eu entro com as histórias de agora, né? Espera, vocês vão chegar em casa, sonzeira, festa, casa cheia. O que é isso, gente? Como meu assim? Então, tem os outros desafios. A gente quer descansar, né? Final de semana. Daí eles estão em tal lugar, daí, cara, como que eu vou dormir? Então eu tô nesse desafio. Tu hoje, né, com criança pequena, tá com quantos anos, eu Ravi? 1 ano e 9. 1 ano e 9, então não conseguindo dormir durante a noite porque ele acorda. E eu, porque eles não estão em casa. Ah, beleza. Daí eu digo, meninos, um final de semana pra cada um, né? Esse você sai, o próximo é meu, que eu vou dormir. Então todo mundo em casa. Boa! É uma boa estratégia. Não, eu faço aula já com a Kelly pra me preparar pro tem futuro. que né? Já tô aí rodando nesse... Mas tá tudo bem. A gente vai respirando e aprendendo que um dia por vez, né? Um dia de cada vez. E quanto mais fé a gente tiver em algo maior, né? Mais divertida fica a experiência. Não, e saber que os nossos filhos mais também leve. têm o destino deles, né? Então, eles também vieram com uma missão aqui na Terra. Eles também optaram por essa mãe, por esse experiência, pai, pra viver essa dinâmica. E Ai, eu acho que deixar quanto mais... eles viverem Ux. a própria dinâmica também é importante. É isso que eu me pego. E daí eu me lembro. Eu preciso soltar, eu preciso Não deixar. interferir no karma alheio, inclusive dos teus filhos. Mas se vocês forem pedir pra eles, vai acontecer o quê? Não, minha mãe só pega no meu pé. Daí eu digo, Léo Davi, o menor, né? Léo Davi, tu tem Saturno na casa 4. Então aguenta. E ainda ele tem que ouvir uma astral, né? Eles me dizem, mãe, não vem com essas macumba aí. Isso, na casa 4 acontece isso. E agora, os teus já estão na idade de começar a arrumar namorada, daí que chegar em casa com mês, data, ano, cidade que hora. nasceu, nome com... Sim, é só pela numerologia. Só passa da porta se fizer o mapa. Não tem. Então tá vendo que a Kelly tá dizendo isso pra você que está em casa, não As tentar meninas? ser nora dela. Não, eu amo as meninas. Adoro conversar com as meninas, mas gosto também, né? De olhar o mapa delas. Gosto. Daí tu fala, tu Aprendo consegue dizer com pro filho assim, ó, elas. filho, então, essa aqui que tu trouxe tem esse desafio. Essa tem esse. Então tu vê, filho, qual é, né? É jogar preto no branco. Exato, sim. Hã? E o mais velho, ele já tá entendendo um pouquinho mais, né? Eu digo, Maico, então, esse desafio da parceria tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas é divertido, gente, é divertido. E essa é a ideia do nosso podcast, que a gente possa ter tido, né? Hoje é o 11º. No dia 20, semana que vem não tem, que é o feriado. Na próxima faremos o nosso último episódio dessa temporada, mas a ideia sempre foi trazer, Carmen, assim como tu faz no teu livro,
E o nome já fala aqui, é uma história real, né? De perdoar, amar e agradecer. Sim. A ideia desse podcast sempre foi essa, de trazer a vida real, tanto das terapeutas, né? Porque muitas pessoas olham para tanto esse namastê, uma casa terapêutica ou uma casa espiritual. E aí, se a gente pensar, seja na igreja católica, na evangélica, as pessoas que estão ali ancorando aquele lugar, né? Ou ancorar uma mentora de estrelas, tem uma experiência humana ali. A gente vai ter as emoções, os desafios, as dores da carne, os desafios do nosso ego, como qualquer outra pessoa. Então, a ideia desse podcast foi trazer histórias reais, né? E muito, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite de trazer a tua história real para nós. Ai, gente, eu quero agradecer porque eu me diverti muito. Eu me diverti, é sempre um prazer estar contigo, Ju. Ah, linda. Eu amo estar contigo, minha colega, minha dupla. Quando tem dupla no curso, eu quero ficar com ela. Eu também. A Ju é a E eu imagino ainda sair do mesmo útero. Ai, gente. Ai, eu vou me emocionar, gente. Obrigada, venham. Eu quero agradecer também nesse momento a Marcinha, que é uma grande amiga minha. Eu já era pra estar aqui no podcast desde o primeiro. É verdade. Mas pela agenda, pela distância, pelo Ravi, eu nunca conseguia. O que acontece? Eu não durmo à noite. Então, dirigir de manhã é um desafio pra mim. Eu pegaria a estrada, seria desafiador. Tentei organizar com o Juliano, não deu. Tentei um Uber, não deu. E a Marcinha se colocou à disposição pra me trazer. Então, eu sou eternamente grata a ela. Gratidão, Marcinha. por estar aqui. Marcinha, então, quem segue ela no Instagram também, Márcia Rosa, uma terapeuta linda. Prof de reiki. Prof de reiki. Prof de Vem a reiki. Prof. Reiki. Linda. Eu quero te agradecer, Fê, por tu ter olhado pra mim, olhado pra minha história e ter conseguido encontrar em mim algo que eu pudesse contribuir hoje aqui. Linda, que bom. Você é uma prof muito amada, você faz parte de cura na minha trajetória e eu sou muito grata pela tua vida. Continua. Linda, Continua com esse obrigada. trabalho para ajudar muitas pessoas que vão chegar. Obrigada. E você é a minha, já sabe que é uma troca bem equilibrada aqui. Sim, o dar e receber é em equilíbrio. Isso aí. Quero agradecer você, Kelly, por ter me dado de presente o mapa, por ter trouxe as informações que são riquíssimas, que me fazem me conhecer. Eu tenho certeza que o pessoal aqui quer conhecer mais o teu trabalho, então obrigada. Obrigada, um prazer te conhecer, né? Nossa primeira vez, mas as meninas sempre falavam muito de ti, então realmente ela é encantadora, né, meninas? Muito obrigada por ter aceito o convite, ter vindo de o coração tão aberto, né? Obrigada mesmo. E eu quero agradecer a você que está aqui nos assistindo, que passou um tempo dedicando a aprender algo novo. Espero que eu possa ter contribuído na tua caminhada, que você possa levar daqui algo que faça sentido. Que amanhã, quando você acordar, você abra os olhos e pense, eu tenho algo para me fazer me mover, ir atrás dos meus sonhos, fazer minha sorte, correr atrás do que eu quero. Gratidão pela sua vida. Gratidão por estar aqui e se unir a nós nesse processo de cura. Isso aí, que lindo, obrigada. E quem quiser conhecer mais, tanto no Instagram, o livro tá lindo e além de tudo tem todos esses movimentos dos QR Code, de poder acessar isso tudo. Muito obrigada. Se vocês também não nos dessem audiência e não interagissem com a gente, não teria acontecido esse podcast. Exatamente. Um beijo. E Beijo. até a próxima semana. Beijo, beijo.